Vamos dar sequência ao estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. Semana passada falávamos a respeito do Espírito de Deus estar sujeito ao Espírito do homem. Assim como está escrito, que o Espírito de Deus está sujeito ao Espírito do profeta. E a mensagem que nós vamos dar continuação é carne versus Espírito. A comunicação entre Deus, o Espírito de Deus e os seus servos se dá no âmbito espiritual. O Espírito de Deus para o Espírito do homem. Portanto, para que uma pessoa venha a ser feliz, o seu espírito necessita da direção do Espírito de Deus. A ordem de submissão do corpo e da alma ao espírito traz ao ser humano equilíbrio. É fundamental que para se conquistar uma vida de qualidade, caso contrário, a pessoa acabará fazendo escolhas erradas e sofrerá as consequências de suas escolhas. Lembra que o pastor falou de Caim? Deus disse a ele: Caim, cabe a ti dominar teu espírito, tua vontade. Ele não dominou, matou o irmão, colheu a maldição também, por ter eliminado assim o seu irmão. É o caso de inúmeros casamentos, realizados à base do sentimento, de momento, paixão do coração, que resulta em família destruídas. E muitos filhos, no fã de sair daquele ambiente familiar hostil, acaba se envolvendo com pessoa errada e replicando assim o erro dos pais. Desta forma que a sociedade vai se corroendo e se corrompendo, e é daí que vem o desequilíbrio familiar. Famílias destruídas. Casamento que não tem raiz, não tem fundamento, porque foi feito através da paixão. Tudo deve-se à liderança do coração, em lugar da razão. Eu costumo até falar a respeito de casamento, amigo, que casamento é um investimento. Investimento, sim, investimento. Você está investindo no seu futuro. Porque até a sua salvação, ela depende da pessoa que está ao seu lado. Porque ela pode te incentivar, ou ela pode te desmotivar. Então, até o casamento está envolvido também a salvação. Você vê que o povo de Israel, Deus orientou eles a não se casar com pessoas de outras tribos, de outra nação, mas se casar com o povo de Israel mesmo, para não misturar, que foi o erro de Davi, foi o erro de Sansão, foi a desobediência de Davi, que destruiu eles, que levou eles ao sofrimento, porque eles não obedeceram isso, se misturaram. Nações, um povo ímpio, um povo incrédulo, um povo idólatra, e eles passaram também, por influência de suas mulheres, eles também se tornaram idólatra. Aí diz aqui, tudo isso deve-se à liderança do coração, em lugar da razão. Por isso que eu digo que é um investimento. Investimento, você está pensando no seu futuro. Pensando no seu futuro. Quando eu fiquei viúvo, em 2001, passado o tempo da viuvez, o bispo falou: Francis, você precisa arrumar uma noiva, ver uma obreira para você se casar e continuar o seu ministério. Eu falei: bispo, eu não vou me casar com uma obreira, eu quero me casar com a viúva de pastor. Por quê? Se ela é viúva de pastor e continua na fé, continua querendo fazer a obra, era muito mais fácil da gente se manter junto,
Porque um obreiro não sabe o que vive um pastor, as lutas que nós temos. Mas uma viúva sabe, porque ela já enfrentou essa luta. Por isso que eu me casei com a Wilma. A Wilma é viúva de um pastor, ela foi casada há 16 anos. Aí eu conheci e me casei com ela. Vocês entenderam como é investimento? E hoje nós estamos aqui, já na velhice, continuamos na mesma fé, fazendo o que mais amamos fazer, que é pregar o Evangelho. Voltando aqui para o estudo. A Bíblia não define o coração apenas como corrupto, mas como também perverso, ou seja, cruel e maligno. É como um político corrupto e egoísta, que não tem consideração pelo povo. Assim é o coração, a natureza adâmica, não considera a razão, não tem consideração para com os outros, não considera Deus, enfim, é um poço de destruição. Quem o conhecerá? De maneira sutil, o coração desvia os pensamentos bons e influencia a pessoa a tomar decisões erradas. Ele tem a capacidade de enganar e iludir por meio de sentimentos, procedimentos e sensação de bem-estar em um determinado caminho. Ao fim, sem perceber, a pessoa se vê caindo num poço que é um precipício. Veja que o Senhor Jesus fala do nosso coração, do coração humano. Mas o que sai da boca procede do coração. Isto contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, do coração procede o desejo de morte, do coração procede o adultério, desejo de adulterar, a fornicação, sexo antes do casamento. Do coração procede os furtos e os falsos testemunhos e as blasfêmias. Tudo isso procede do coração humano. É corrupto. É ele quem destrói a alma. É ele quem é o nosso maior inimigo hoje. Hoje o diabo, ele continua sendo o nosso inimigo. Mas o diabo nós já vencemos. Nós temos que vencer agora a nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro de nós, que é o nosso coração. Pensa nisso. Pensa nas suas atitudes, nas suas vontades, nos seus procedimentos. Se isso não tem trazido destruição para você, esse sentimento de mágoa, de ciúmes, de inveja, sentimentos de ódio, se isso não tem prejudicado você, talvez você se pergunte, ou fale assim: pastor, então por que Deus fez o coração humano tão corrupto e perverso? Escute o que Deus tem para você. Na verdade, Deus não fez o coração do homem assim. Ele colocou em Adão e Eva o coração perfeito. Assim como é perfeito a natureza. As coisas que Deus fez, criou, é perfeito. Tudo que Deus fez e faz é perfeito. Foi a desobediência do homem que gerou conflito entre a razão, que é o espírito, e o coração, que é a alma. Tal desordem interior reflete-se no exterior e no relacionamento com pessoas. Por isso que nós somos tão corruptos, porque nós temos a natureza adâmica, que é o coração. O coração é o mal
que tem destruído muita gente e vai continuar destruindo. Então cabe você vigiar o seu coração. A semana que vem eu vou continuar falando aqui do coração, da carne versus espírito, porque nós precisamos esmiuçar bem para você poder entender que o seu maior inimigo não é o seu vizinho, o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é você mesmo. E o que você fizer, você vai colher as consequências. Você vai colher o fruto do que você plantar. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aqui, nessa vida, tá, amiga? Vai passar para outra, não. É nessa vida que você vai colher o que você plantou. Tanto de bem, quanto de mal. Você prejudicou alguém, você vai colher o fruto. Não tem como. Só você ver a história de Davi. Davi matou lá Urias, ficou com a mulher dele, mas ele colheu o fruto daquela plantação, daquele adultério, daquele crime que ele cometeu. Então, amiga, amigo, cuide do seu coração. Não faça a sua vontade, porque Deus quer que nós façamos a vontade dele. Semana que vem eu volto, falando um pouco mais a respeito do espírito e da carne. Vamos fazer uma oração? Curva aí a sua cabeça. Depois o coordenador vai dar sequência a essa oração aí com você. Nosso Deus, meu Pai, precisamos tanto do Senhor. Parece que quanto mais a gente ouve a palavra do Senhor, mais distante a gente vê que a gente está de agradar a Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós do Grupo Caleb e faça com que venhamos agradar o Senhor com a nossa vida, meu Pai. Venha dar-nos condições, força para mudar. Abra o nosso entendimento. Nós precisamos entender a Tua palavra para colocar em prática, meu Deus. Nós não queremos obedecer homens, porque se nós obedecermos o pastor, nós vamos obedecê-lo enquanto estivermos na presença dele. Mas quando nós estivermos sozinhos, nós vamos voltar a ser quem éramos, ou quem somos. Mas se o Senhor nos convencer do nosso erro, então, meu Pai, nós vamos mudar em todos os lugares que estiver, porque o Senhor está em todo lugar, então onde estivermos, nós estaremos fazendo a Tua vontade. Nos ajude a mudar, nos ajude a nos convencer, em nome de Jesus.